Você já parou para pensar no quão perturbador é quando aquele que deveria ser a figura mais confiável da sua comunidade, o guardião da vida e da saúde, se revela como portador da morte? E se o médico que apertava sua mão com um sorriso cordial fosse, na verdade, o mesmo que decidiria o momento do seu último suspiro? Essa é a história de Harold Shipman, mais conhecido como Dr. Morte, um homem que usava o jaleco branco não como símbolo de cura, mas como disfarce perfeito para esconder os crimes mais silenciosos e cruéis da história moderna. O que faz de Shipman tão assustador não é apenas o número de vítimas, mas o fato de que, por anos, ele caminhou tranquilamente entre seus vizinhos, sendo tratado como um pilar da comunidade, enquanto centenas de vidas eram apagadas com a frieza calculada de quem acredita ter o poder absoluto sobre a vida e a morte. Prepare-se, porque o caso que vamos explorar não é apenas sobre assassinatos, mas sobre confiança traída, sobre segredos escondidos atrás de portas comuns e sobre a sombria capacidade humana de vestir a máscara perfeita diante dos olhos de todos. Antes de mergulharmos de cabeça nesse enigma mortal, já aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui, toda semana, a gente expõe mistérios sombrios, crimes reais e histórias que parecem saídas de um filme de terror, mas que aconteceram no nosso mundo, na vida real. Então já deixa o seu like, se inscreve, porque esse caso vai te arrepiar do começo ao fim, e você não vai querer perder nenhum detalhe. Nascido em 14 de janeiro de 1946, em Nottingham, Inglaterra, Harold Frederick Shipman cresceu no seio de uma família de classe trabalhadora. Aos olhos da comunidade, era apenas mais um garoto reservado, calado, que preferia a companhia dos livros ao barulho das brincadeiras de rua. Mas a relação com sua mãe, Vera, moldaria a forma como ele enxergaria o mundo. Ela acreditava que seu filho não era apenas especial, mas destinado a algo maior, e o educou de forma rígida, controlando até os mínimos detalhes da sua rotina. Esse incentivo exagerado para o estudo, ao mesmo tempo que sufocava suas experiências sociais, criou um terreno fértil para um jovem que aprenderia a se sentir isolado, diferente, alguém que vivia entre os colegas, mas nunca com eles. Enquanto seus irmãos seguiam trajetórias comuns, Shipman parecia carregar um fardo de expectativas, como se estivesse sendo preparado para um papel que só ele deveria interpretar. Na escola, era visto como sério, aplicado, mas solitário. Quando os outros meninos iam a festas ou se divertiam nos bailes, Harold era aquele que preferia dançar com a própria irmã, um reflexo de sua dificuldade em criar laços fora do círculo familiar. Para alguns, parecia apenas um garoto maduro demais para sua idade. Para outros, um enigma que ninguém conseguia decifrar completamente. Mas por trás desse comportamento retraído, uma semente começava a germinar. O jovem que não sabia lidar com emoções e fantasias da adolescência, acabou criando um universo próprio, onde o poder e o controle se tornariam fantasias constantes. Aos 17 anos, sua vida sofreu o primeiro abalo devastador. Sua mãe, Vera, a mulher que moldara seus dias com disciplina e expectativas, adoeceu gravemente. O câncer de pulmão consumia suas forças, e Shipman acompanhava cada etapa do sofrimento de perto. Ele estava ao lado dela em seus últimos momentos, presenciando cada dose de morfina aplicada para aliviar a dor, observando a lenta transição entre a vida e a morte. Esse contato íntimo com a agonia terminal e a intervenção médica deixou marcas profundas. Não foi apenas a dor da perda, mas a experiência de assistir ao poder que uma injeção poderia exercer sobre o destino de alguém. E naquele instante, talvez, Harold tenha entendido que o verdadeiro poder não estava apenas em salvar, mas em decidir quando uma vida deveria acabar. No dia seguinte à morte de Vera, Harold se comportou de forma estranhamente normal. Poucos colegas sabiam da doença dela e se surpreenderam ao descobrir que ele simplesmente mencionava o falecimento como quem fala de um acontecimento qualquer. Mas, ao mesmo tempo, em silêncio, ele corria sozinho pelas ruas sob a chuva, repetindo a cena da noite em que perdeu a mãe, como se aquela dor se misturasse a um estranho prazer causado pelas endorfinas da corrida. A morte e a sensação física de alívio se entrelaçaram em sua mente, criando uma conexão perturbadora. Não seria exagero dizer que, naquele ponto, algo se quebrou dentro dele, algo que nunca mais seria consertado. Foi logo após essa experiência que Harold decidiu que queria ser médico. Não era um sonho que ele mencionava antes, mas agora, após testemunhar de perto os efeitos da medicina na dor e na vida de sua mãe, ele parecia decidido. Ingressou na Universidade de Leeds em 1965, onde conheceu Primrose, sua futura companheira. Aos poucos, construiu uma vida aparentemente comum.
estudante dedicado, jovem apaixonado, pai de família em pouco tempo. Mas, por trás dessa normalidade, crescia uma ideia perigosa, a de que a profissão que escolhera não era apenas um caminho de respeito social, mas uma ferramenta para algo muito mais sombrio. Aos 24 anos, já formado, Harold iniciou sua carreira como médico licenciado. Foi nesse momento que se acredita que sua primeira vítima tenha surgido. Uma garotinha de apenas 4 anos, gravemente doente, foi deixada sob seus cuidados. A mãe, antes de sair da sala, pediu a ele que fosse gentil. Esse pedido simples, cheio de amor e preocupação, foi distorcido na mente de Harold. Ele interpretou aquelas palavras como um sinal para agir, não para cuidar, mas para decidir o destino da criança. A menina morreu sozinha, longe do colo da mãe, e o método usado permanece envolto em mistério, mas provavelmente envolveu uma overdose de morfina ou heroína, o mesmo veneno silencioso que ele usaria em tantas outras vidas ao longo de sua trajetória. Esse foi apenas o começo de uma carreira dupla. De um lado, o médico dedicado, respeitado e procurado por pacientes. Do outro, o assassino frio, que escondia sua compulsão por trás do estetoscópio. E talvez o mais assustador seja pensar que, naquele instante, o jovem Harold descobriu que podia matar sem levantar suspeitas, que podia vestir a máscara do médico exemplar e, ao mesmo tempo, ser o carrasco invisível de dezenas, depois centenas, de vidas. Nos anos seguintes, Harold Shipman consolidou sua carreira. Ele não era apenas mais um médico recém-formado. Em cada cidade por onde passava, conquistava rapidamente a confiança da população. Era visto como alguém incansável, dedicado, sempre disposto a atender seus pacientes com atenção redobrada. Esse zelo em comum, que muitos interpretavam como bondade, escondia a verdadeira obsessão de Harold: manter o controle absoluto sobre cada aspecto da vida de quem procurava. No consultório, ele não permitia que enfermeiras aplicassem injeções, nem que técnicos de patologia realizassem coletas de sangue em seus pacientes. Tudo passava por ele, como se quisesse ser o único detentor do poder de decidir o que entrava ou saía do corpo de cada pessoa que tratava. Foi nesse ambiente que seus crimes começaram a ganhar forma. A escolha de suas vítimas não era aleatória, mas cuidadosamente calculada. Ele preferia idosos, pessoas que, à primeira vista, não despertariam grandes suspeitas caso falecessem repentinamente. Muitos estavam saudáveis, cheios de vida, mas bastava uma visita de rotina para que a tragédia se instalasse. E o mais perverso era o cenário em que as mortes aconteciam, quase sempre durante o dia, dentro de suas casas, em cadeiras ou sofás, vestidos com suas melhores roupas, como se aguardassem ansiosamente a visita do médico que representava não só cuidado, mas também companhia. Era como se o ritual fosse parte de um espetáculo macabro em que Shipman era diretor, ator e carrasco. Em 1974, ele e Primrose já tinham 2 filhos e se mudaram para a pequena cidade de Todmorden. Lá, Harold se apresentou como um médico jovem, talentoso e atualizado. Para os colegas mais velhos, parecia trazer um sopro de modernidade às práticas médicas da região. Mas com o tempo, seu comportamento obsessivo começou a chamar atenção. Ele monopolizava as tarefas, queria fazer tudo sozinho, e parecia desconfiar da competência dos demais profissionais. Essa postura, que poderia ser interpretada como perfeccionismo, escondia a necessidade de manter seu segredo a salvo. Apenas ele poderia administrar as substâncias letais sem testemunhas, apenas ele poderia manipular relatórios médicos e certidões de óbito. Mas nem tudo ficou encoberto. Em 1975, seus colegas começaram a perceber um padrão estranho. Grandes quantidades de petidina, um analgésico potente usado em pacientes terminais, estavam desaparecendo do estoque hospitalar. A descoberta foi devastadora. Shipman não apenas prescrevia droga, como a usava em si mesmo, desenvolvendo um vício que se tornaria um de seus primeiros escândalos. Confrontado, ele não negou, chegou a justificar o vício de maneira cínica, dizendo que o médico não deveria dar nada a seus pacientes que ele mesmo não tivesse experimentado. Para os outros médicos, aquela foi a primeira vez que a máscara do profissional exemplar começou a rachar. A situação se agravou a ponto de Harold ser obrigado a deixar o hospital. Em um acesso de raiva, jogou sua maleta médica contra a parede, revelando uma fúria que poucos tinham visto antes. Foi processado por crimes relacionados ao uso de drogas e prescrições falsas, mas a punição foi branda, uma multa de apenas 600 libras. Pouco tempo depois, passou por um programa de reabilitação e, com discurso ensaiado de arrependimento, conseguiu convencer o Conselho Geral de Medicina de que merecia uma segunda chance. E assim,
Mesmo com antecedentes criminais e sérias suspeitas de conduta antiética, voltou a exercer a medicina. Em 1977, instalou-se em Hyde, uma pequena cidade de Greater Manchester. Ali, encontrou o palco perfeito para desenvolver sua verdadeira natureza. Hyde era uma comunidade unida, onde todos se conheciam e confiavam uns nos outros. Shipman se tornou rapidamente uma figura respeitada, participava de eventos sociais, sorria para vizinhos na rua, era visto como um homem de família, pai dedicado e médico exemplar. O disfarce era perfeito. Enquanto atendia mais de 1000 pacientes, escondia um arsenal silencioso, doses de diamorfina, uma forma de heroína médica, guardadas em seu consultório para garantir que tivesse sempre à disposição a arma com que decidiria quem deveria viver e quem deveria morrer. No início da década de 1990, ele deu um passo ainda mais ousado. Montou seu próprio consultório particular, sem supervisão de colegas ou funcionários que pudessem desconfiar de seus métodos. Foi nesse ambiente solitário que sua carreira de morte se intensificou. Entre 1992 e 1998, estima-se que tenha matado pelo menos 143 pessoas, sempre com a mesma assinatura. Overdoses letais aplicadas de maneira silenciosa, seguidas de relatórios médicos falsificados que apontavam causas naturais ou condições inexistentes. Mais uma vez, sua habilidade em manipular documentos garantia que suspeitas fossem varridas para debaixo do tapete. No entanto, nem todos estavam cegos. Algumas enfermeiras, farmacêuticos e agentes funerários começaram a estranhar a alta mortalidade entre os pacientes de Shipman. Em especial, a doutora Linda Reynolds, colega clínica, passou a notar que o número de mortes sob responsabilidade dele era normalmente elevado. Chegou a denunciar suas suspeitas ao legista da cidade, mas a polícia local, em vez de agir, minimizou as acusações. Consideravam Harold um pilar da comunidade, alguém acima de qualquer suspeita. Esse erro custaria dezenas de vidas, pois, depois dessa investigação falha, ele ainda teria tempo para fazer pelo menos mais 3 vítimas confirmadas. Em cada visita, Shipman exercia não apenas o papel de médico, mas de algo maior. Muitos acreditam que ele revivia, em cada aplicação de diamorfina, a memória do momento em que sua mãe recebeu doses de morfina nos últimos dias de vida. A mistura entre alívio, poder e prazer se tornará viciante, mais forte do que qualquer droga. Ele não precisava de testemunhas, não precisava de plateia. Bastava o olhar confiante de uma vítima idosa, agradecendo pela presença do bom doutor, para que ele repetisse o ritual. É perturbador imaginar que, provavelmente, as últimas palavras de muitas de suas vítimas foram um sussurrado obrigada, doutor, dito segundos antes de perderem a vida. E, como se não bastasse, Harold incentivava famílias a cremar os corpos, eliminando provas que poderiam incriminá-lo. Relatórios adulterados, diagnósticos inventados, laudos de óbito forjados, tudo construído com calma, para que sua farsa permanecesse intacta. Por anos, funcionou, mas cada vez que assinava um novo formulário, cada vez que forjava uma história médica, deixava pequenas fissuras que, mais cedo ou mais tarde, viriam à tona. No meio desse enredo, Shipman ainda encontrava tempo para cultivar sua imagem pública. Atendia pacientes com cordialidade, participava de encontros comunitários, trocava gentilezas nas ruas de Hyde. Quem o via, jamais imaginaria o que se passava por trás das paredes do consultório. Ele era o Doutor Morte, apenas para os que já não podiam mais contar sua versão da história. Para todos os outros, era apenas o médico de confiança, a figura respeitável que mantinha a rotina da cidade intacta. A convivência com ele era um convite para acreditar no impossível, que o mesmo homem capaz de oferecer conselhos médicos fosse também capaz de tirar vidas sem piscar os olhos. O mais impressionante é que, mesmo após tantos indícios, mesmo após tantos sinais, Shipman continuava intocável. Era como se o mito do médico perfeito fosse mais forte que qualquer suspeita. Mas essa sensação de invencibilidade o levaria a cometer os erros que, finalmente, abririam as portas para sua queda. O falso testamento, a ousadia de deixar impressões digitais em documentos, a arrogância de acreditar que ninguém jamais duvidaria de sua palavra. Esses descuidos se tornariam a chave que revelaria ao mundo o verdadeiro rosto de Harold Shipman, o médico que se achava Deus. Por mais que Harold Shipman acreditasse estar no controle absoluto, o destino sempre encontra uma forma de revelar a verdade. Durante anos, ele continuou a atuar sem ser incomodado, construindo sua reputação de médico confiável e amigo da comunidade de Hyde.
Mas pequenas desconfianças começaram a se acumular como sombras discretas no horizonte. Funerárias notavam que ele assinava certidões de óbito com frequência perturbadora. Farmacêuticos estranhavam a quantidade de diamorfina prescrita em nome de pacientes que mal precisariam de analgésicos tão potentes. E alguns colegas médicos se perguntavam, em silêncio, por que tantos idosos aparentemente saudáveis não resistiam por muito tempo após caírem sob seus cuidados. Mas, ainda assim, nada parecia suficiente para quebrar a couraça de confiança que Harold havia construído em torno de si. Foi apenas em 1998 que o castelo começou a ruir. A vítima que mudaria tudo foi uma senhora de 81 anos chamada Kathleen Grundy. Ex-prefeita da cidade, ativa e lúcida, Kathleen não era uma idosa debilitada, tampouco alguém que despertasse expectativa natural de uma morte súbita. E foi exatamente por isso que sua filha, a advogada Angela Woodruff, não aceitou em silêncio quando recebeu a notícia de que a mãe havia falecido de causas naturais. Para Angela, algo não fazia sentido. Sua mãe havia sido vista em plena forma pouco antes, e agora, de repente, estava morta após uma visita de rotina do Dr. Shipman. O que realmente acendeu o alarme, no entanto, foi a descoberta de um testamento datilografado. Nele, Kathleen deixava todos os seus bens, avaliados em centenas de milhares de libras, para um único herdeiro, o próprio Harold Shipman. Angela, advogada experiente, reconheceu de imediato que o documento estava repleto de falhas grosseiras. A assinatura não se parecia com a da mãe, os termos utilizados eram estranhos, e pior ainda, havia impressões digitais do próprio Harold no papel. A investigação, que antes parecia impossível de acontecer, finalmente, se tornou inevitável. Angela levou o documento às autoridades, exigindo que fosse examinado. A polícia, desta vez, não pôde simplesmente ignorar. As inconsistências eram gritantes demais para serem varridas para debaixo do tapete. Logo descobriram que a máquina de escrever utilizada para redigir o testamento estava na posse do próprio médico. Quando confrontado, Harold tentou explicar com uma desculpa quase infantil. Disse que Kathleen frequentemente pegava emprestada sua máquina de escrever, mas não soube responder como ela teria devolvido o objeto se, segundo o próprio documento, havia morrido logo após redigi-lo. Com isso, a polícia decidiu exumar o corpo de Kathleen Grundy. O resultado foi devastador. Quantidades letais de diamorfina foram encontradas em seu organismo, confirmando que ela havia sido envenenada com a droga preferida do Dr. Shipman. O homem respeitado, o médico modelo, agora estava envolvido diretamente em um assassinato comprovado, e o fio da meada começava a ser puxado. A investigação se expandiu. Ao analisar os registros de óbito assinados por Harold, a polícia encontrou um padrão perturbador. Dezenas, depois centenas de pacientes mortos em circunstâncias suspeitas. Muitos haviam sido cremados, um detalhe que não passava de uma estratégia do médico para destruir provas. Mas entre os que foram enterrados, os corpos exumados revelaram a mesma assinatura letal. Doses maciças de morfina ou heroína, suficientes para silenciar qualquer vida saudável em questão de minutos. Enquanto as provas se acumulavam, a imagem pública de Harold começou a desmoronar. Para muitos moradores de Hyde, foi como assistir a um pesadelo ganhar forma. O homem que sorria nas ruas, que participava de festas comunitárias, que cuidava das famílias por gerações, agora era revelado como o Dr. Morte, um predador silencioso que se aproveitava da confiança irrestrita que lhe era depositada. O choque foi tamanho que alguns se recusavam a acreditar, mesmo diante das evidências. Como podia aquele homem, que parecia tão comum, ser responsável por tantos horrores? O modo de operar de Harold ficou cada vez mais claro durante a investigação. Ele visitava pacientes em suas casas, administrava uma dose letal de diamorfina, e em seguida, voltava ao consultório, onde falsificava relatórios médicos, inserindo sintomas inexistentes e diagnósticos falsos para justificar a morte repentina. Depois, incentivava as famílias a optar pela cremação, eliminando qualquer vestígio físico do crime. Era um ciclo perfeito de controle e manipulação, que só foi quebrado por sua própria arrogância ao falsificar um testamento. Para os investigadores, ficou evidente que Harold não matava por dinheiro. O testamento forjado foi uma exceção, um erro motivado talvez pela ganância ou pelo desejo de testar até onde sua inteligência poderia enganar os outros. O que realmente movia o Dr. Morte era o poder de decidir, de manipular, de ser o único responsável pelo destino de suas vítimas. Era como se cada morte fosse um lembrete de que ele estava acima das leis humanas, acima da própria fragilidade da vida.
Em setembro de 1998, Harold Shipman foi finalmente preso, acusado de assassinato e falsificação. Para a comunidade, a prisão foi um terremoto emocional. De um lado, alívio por ver o homem suspeito afastado. De outro, incredulidade diante da revelação de que o amigo, o vizinho, o médico de confiança, era na verdade um dos maiores assassinos em série da história. Mesmo após a prisão, Harold manteve a mesma postura fria e calculista. Negava as acusações, dizia ser vítima de um mal-entendido, como se ainda acreditasse na sua capacidade de manipular a narrativa. A imprensa rapidamente se interessou pelo caso. Manchetes estampavam o apelido Doutor Morte, enquanto detalhes cada vez mais macabros eram revelados. Listas de pacientes mortos, relatos de famílias que agora começavam a ligar os pontos, histórias de idosos que recebiam suas últimas visitas vestindo roupas elegantes, como se aguardassem não apenas um médico, mas um anjo da morte. Para muitos, parecia que o próprio Harold havia escrito uma peça trágica em que apenas ele conhecia o roteiro. À medida que a investigação avançava, os números se tornavam cada vez mais aterradores. Estimativas apontavam para mais de 200 mortes diretamente ligadas ao médico, embora o número real provavelmente fosse ainda maior. Cada novo corpo exumado, cada novo laudo revelado, confirmava o padrão. E, com isso, a imagem de Harold Shipman como médico exemplar desaparecia, dando lugar à figura de um homem obcecado pelo controle absoluto, que transformará a profissão mais nobre em um disfarce para os crimes mais vis. O julgamento ainda estava por vir, mas, naquele momento, uma verdade já parecia inescapável. O doutor que caminhava sorridente pelas ruas de Hyde não era apenas mais um médico, era um assassino em série cuja frieza e método ultrapassavam os limites da imaginação. E a pergunta que ecoava na mente de todos era simples e perturbadora. Como ninguém havia percebido antes? O dia do julgamento de Harold Shipman chegou como uma sombra inevitável que pairava sobre a Inglaterra. Em janeiro de 2000, no Tribunal da Coroa de Preston, o homem que por décadas fora visto como médico exemplar se sentava diante de juízes e jurados, envolto em uma aura de incredulidade. O mundo agora conhecia não apenas o Dr. Shipman, mas o Doutor Morte. A acusação era pesada. 15 assassinatos confirmados, além da falsificação do testamento de Kathleen Grundy. Mas, por trás desses números já alarmantes, havia suspeita de que ele teria exterminado mais de 200 vidas, um recorde que o colocava entre os maiores assassinos em série da história. Durante as sessões, a acusação pintou o retrato de um homem frio, calculista e obcecado pelo poder absoluto sobre a vida e a morte. Relatórios médicos falsificados, registros adulterados, prescrições ilegítimas de diamorfina, depoimentos de familiares, laudos forenses, tudo convergia para a imagem de um predador disfarçado de guardião. O júri não demorou a perceber que estava diante de alguém que havia transformado a confiança de uma comunidade em arma mortal. Mesmo assim, Harold manteve sua postura impassível. Não havia lágrimas, não havia arrependimento, apenas a frieza de quem parecia ainda acreditar em sua capacidade de manipular a narrativa. Negava todas as acusações, afirmava inocência absoluta, e alguns de seus conhecidos ainda ousavam acreditar nele. Era como se a máscara do médico confiável ainda resistisse em fragmentos, sustentada pelo silêncio calculado e pela recusa em admitir os crimes. No dia 31 de janeiro de 2000, o veredito foi anunciado. O júri considerou Harold Shipman culpado de 15 assassinatos e da falsificação do testamento. A sentença foi exemplar: 15 prisões perpétuas, além de 4 anos adicionais pela fraude documental. O juiz descreveu suas ações como uma perversão calculada e fria de suas habilidades médicas. Era o fim da carreira de um homem que se achava invencível, mas não o fim do mistério, porque a pergunta que atormentava todos ainda permanecia: quantas vidas ele realmente havia tirado? A prisão de Shipman foi recebida com choque e revolta pela comunidade. Para muitas famílias, a dor não estava apenas na perda de entes queridos, mas no fato de que o assassino havia se escondido atrás de um jaleco branco, roubando vidas enquanto era reverenciado como um herói local. O apelido Dr. Morte se espalhou pela mídia, reforçando o contraste entre a imagem pública e a verdade macabra. Mas, mesmo encarcerado, Harold não cedeu. Continuava negando, nunca confessou os crimes, nunca deu às famílias a satisfação de ouvir um pedido de perdão. Na prisão, seu comportamento chamava atenção. Mantinha a rotina de forma meticulosa, escrevia cartas, mantinha correspondência com conhecidos e, em nenhum momento, admitia sua culpa. Para alguns, esse silêncio era prova de sua arrogância.
Para outros, era o último traço de controle que ainda restava a ele. O colega de cela, Tony Fleming, contou que, em raros momentos, Harold parecia se emocionar, como quando soube que a investigação havia atribuído a ele mais de 200 mortes. Naquele instante, pela primeira vez, foi visto chorando. Mas nem mesmo as lágrimas foram suficientes para trazer respostas. Enquanto isso, investigações paralelas continuavam. A cada nova análise de registros médicos, mais suspeitas surgiam. O número de possíveis vítimas subiu para 218, depois 250, e alguns relatórios apontavam que poderia ultrapassar 280. Era impossível determinar com exatidão, pois muitos corpos já haviam sido cremados. Mas a dimensão do horror estava clara. Harold Shipman não era apenas um assassino em série, era um dos maiores da história. Os especialistas tentavam decifrar sua motivação. Alguns criminologistas acreditavam que ele revivia, em cada morte, a experiência com a mãe nos últimos dias de vida. Outros defendiam que seu vício não era químico, mas psicológico, a sensação de poder absoluto. Havia ainda quem acreditasse que ele desprezava idosos, especialmente mulheres, e que, de forma cruel, justificava as mortes com a ideia de que estavam pesando no sistema de saúde. Mas o fato é que, como nunca confessou, todas as explicações não passavam de teorias. O verdadeiro motivo foi levado com ele para o túmulo. E foi exatamente isso que aconteceu em 13 de janeiro de 2004, um dia antes de seu 58º aniversário. Naquela manhã, guardas da prisão o encontraram enforcado em sua cela, usando um lençol como corda improvisada. Horas antes, ele parecia absolutamente normal, dando a entender que escolhera o momento com precisão. O horário não foi aleatório. Ele sabia que entre duas rondas havia uma janela de tempo suficiente para executar o plano sem ser interrompido. A morte de Shipman trouxe mais dor do que alívio. Para muitas famílias, o suicídio foi visto como a traição final. Ele escapava, mais uma vez, da responsabilidade, levando consigo segredos que nunca seriam revelados. Quantas vítimas realmente fez? Por que começou? O que sentia em cada morte? Nenhuma dessas respostas foi deixada para trás. Pior ainda, sua morte levantou suspeitas de que havia agido de forma calculada até o fim. Uma brecha na lei britânica garantia que, ao morrer antes dos 60 anos, sua esposa receberia a pensão integral de 100 mil libras, além de pagamentos anuais. E, de fato, Primrose, a mulher que sempre jurou acreditar na inocência do marido, recebeu a quantia após a sua morte. Para as famílias, esse detalhe foi um insulto, como se a vida de seus entes tivesse sido trocada por um cheque assinado pelo próprio sistema. No funeral, não houve homenagens públicas. Primrose e os filhos escolheram o silêncio, afastando-se da mídia e se recusando a comentar sobre o marido. A figura que um dia foi vista como protetor da comunidade agora era lembrada como predador, e sua herança era de medo e silêncio. Mesmo depois de sua morte, o caso de Harold Shipman continuava a assombrar o Reino Unido. 6 inquéritos oficiais foram abertos, revisando registros, tentando quantificar o tamanho do estrago. A cada relatório, novos nomes surgiam, novas famílias descobriam que seus parentes podiam ter sido vítimas do Dr. Morte. A ferida nunca se fechou por completo. Harold Shipman não foi apenas um assassino em série. Ele foi o símbolo de algo ainda mais perturbador. A prova de que até as instituições mais confiáveis podem ser corrompidas por um único homem. Ele transformou o jaleco branco em disfarce, a confiança em arma e a medicina em palco para um espetáculo de morte silenciosa. Seu legado não é apenas de números, mas de perguntas sem resposta, de família sem fechamento, de uma comunidade marcada pelo terror de descobrir que a figura mais confiável era, na verdade, a mais perigosa. O caso de Harold Shipman permanece como uma cicatriz aberta na história da medicina e do crime. Décadas depois, o nome do Dr. Morte ainda ecoa como um sussurro de desconfiança, lembrando o mundo de que até os símbolos mais puros podem esconder intenções macabras. O jaleco branco, para muitos, sempre foi sinal de esperança, cuidado e salvação. Mas, no caso de Shipman, tornou-se a máscara perfeita para uma vida dupla, onde a compaixão era apenas encenação e a prática médica, um disfarce para o assassinato em série mais devastador já registrado no Reino Unido. Oficialmente, 215 mortes foram atribuídas a ele. Extraoficialmente, o número pode chegar a quase 300. Homens, mulheres, mas principalmente idosas saudáveis, pessoas que confiavam cegamente no médico da família. Cada visita de rotina,
Cada consulta aparentemente comum escondia a possibilidade de ser o último encontro. O detalhe mais perverso não está apenas no número de vidas ceifadas, mas na forma como cada morte foi envolta em uma aura de normalidade. Relatórios falsificados, diagnósticos inventados, histórias médicas adulteradas, tudo cuidadosamente orquestrado para que a vida fosse apagada sem levantar suspeitas. O mais perturbador, porém, é o silêncio que Harold manteve até o fim. Nunca confessou, nunca deu uma explicação, nunca ofereceu às famílias uma palavra de arrependimento. Levou consigo o segredo de sua motivação, como se tivesse prazer em deixar o mundo eternamente preso ao mistério. Afinal, por que um homem tão inteligente, tão respeitado, escolheria transformar sua carreira em um jogo cruel de vida e morte? Teria sido uma vingança inconsciente contra a própria experiência traumática da morte da mãe? Ou o vício pelo poder absoluto, pelo controle supremo sobre o destino humano, era mais forte do que qualquer justificativa? Cada especialista que estudou o caso tentou encontrar respostas. Para alguns criminologistas, Shipman se sentia como um deus, manipulando vidas ao seu bel prazer. Para outros, revivia o momento em que observou a mãe receber doses de morfina, repetindo compulsivamente a cena que marcou na juventude. Outros ainda acreditam que odiava o envelhecimento, enxergando nos idosos um fardo para a sociedade. Mas todas essas são apenas teorias. A verdade, crua e irreversível, é que o Dr. Morte escolheu o silêncio. E talvez esse tenha sido seu último ato de poder, negar ao mundo a compreensão de sua mente sombria. Com isso compreendemos que o legado de Shipman transcende os números. Seu caso provocou mudanças profundas nas leis britânicas. Protocolos de prescrição foram endurecidos, sistemas de monitoramento de óbitos foram reforçados e a confiança cega nos médicos foi questionada. O governo entendeu que era preciso vigiar até mesmo aqueles que simbolizavam autoridade e cuidado. Mas, mesmo com todas as mudanças, a ferida emocional das famílias nunca foi curada. Muitos passaram anos sem saber se seus entes queridos haviam sido vítimas dele, convivendo com a angústia de uma dúvida que jamais poderia ser respondida de forma definitiva. Para a comunidade de Hyde, o impacto foi devastador. A cidade que via em Harold um pilar de respeito e dedicação passou a carregar o peso de ter abrigado o maior assassino em série da Inglaterra. As ruas, as casas, os consultórios, tudo parecia impregnado pelo fantasma de sua presença. O contraste entre o homem que sorria nos eventos locais e o monstro que envenenava seus pacientes criou uma dualidade impossível de esquecer. Até hoje, falar sobre Harold Shipman é despertar um misto de medo, indignação e incredulidade. E há algo ainda mais sombrio nessa história. A constatação de que talvez, se não fosse por seus erros finais, Harold nunca tivesse sido descoberto. Se não tivesse falsificado o testamento de Kathleen Grundy, se tivesse escolhido substâncias que não deixassem rastros tão claros, se tivesse mantido sua arrogância sob controle, poderia ter continuado matando por anos, talvez até morrer de velhice como um médico respeitado. Essa possibilidade arrepia a espinha, porque mostra como a maldade pode se esconder sob a superfície da normalidade e se alimentar do poder da confiança. No fim, o suicídio de Shipman foi um último golpe de crueldade. Ao tirar a própria vida, escapou da punição plena, privou as famílias de respostas e ainda garantiu que sua esposa recebesse uma pensão generosa. Para muitos, foi a confirmação de que até no último suspiro, ele ainda manipulava as regras a seu favor. Um homem que se acreditava acima da lei, que viveu como predador, morreu como manipulador, controlando até a própria saída de cena. O caso do Dr. Morte nos obriga a refletir sobre os limites da confiança. Até onde estamos dispostos a acreditar no próximo? Como identificar o mal quando ele se apresenta com a face da bondade? Harold Shipman não era um estranho na escuridão de um beco, não era uma figura marginal, facilmente reconhecível como ameaça. Ele era o médico de família, o conselheiro, o homem que segurava sua mão e dizia: "Vai ficar tudo bem." E, talvez por isso, sua história seja tão assustadora. Ela revela que o perigo pode morar justamente onde menos esperamos, escondido por trás daquilo que mais nos tranquiliza. Ao fechar este caso, fica uma verdade desconfortável. Nunca conheceremos o número real de vítimas. Nunca saberemos a verdadeira razão. E talvez esse seja o verdadeiro terror do legado de Harold Shipman. Ele não apenas matou, mas deixou para trás um vazio de respostas, um silêncio que continuará assombrando gerações. O Dr. Morte se tornou, assim, mais do que um assassino em série. Tornou-se o símbolo de como o mal pode se infiltrar na vida cotidiana,
usando a confiança como arma, o respeito como escudo e a morte como ritual silencioso. Se você chegou até aqui, já sabe o quanto essa história é perturbadora. E é por isso que eu te convido a compartilhar sua opinião nos comentários. O que você acha que realmente motivava Harold Shipman? Poder? Trauma? Ódio? Ou algo que nunca conseguiremos entender? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos casos. Aqui, toda semana, revelamos segredos sombrios, mistérios não resolvidos e crimes que desafiam a lógica. Sua interação ajuda esse projeto a continuar vivo e a trazer mais histórias como essa. Porque, no fim das contas, é apenas encarando as trevas que conseguimos entender a fragilidade da luz.